Nós temos visto uma movimentação intensa em Brasília em favor justamente do ministro Alexandre de Moraes e da soberania nacional. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, entrou com uma medida cautelar no STF para impedir que bancos que operam no Brasil apliquem sanções financeiras a Moraes. Essas sanções estariam previstas na Lei Magnitsky, com a qual o ministro foi sancionado nos Estados Unidos. Lu, vamos entender então um pouco dessa ação, entender melhor essa ação do líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias? Sim, Dani, então, essa sanção imposta pelo governo dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes por conta de toda essa situação na justiça, essa atuação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente repete, faz parte do processo, gera uma série de sanções ao ministro aqui no Brasil, A gente falou, inclusive, sobre o bloqueio de contas, sobre a dificuldade que ele vai ter em usar cartões até que tenham alguma bandeira com sede nos Estados Unidos, mas a ação de Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, como você citou, ela visa justamente proteger Alexandre de Moraes nessas operações aqui no Brasil, ainda que elas sejam operadas, sejam conduzidas aí por empresas sediadas nos Estados Unidos. Então, Lindbergh Farias ele ingressou com uma medida cautelar pedindo uma liminar, ou seja, uma decisão que seja aplicada aqui no Brasil para que Moraes não fique sancionado pelos efeitos da Lei Magnitsky exatamente em território brasileiro, aqui no Brasil. E a gente citou, essas medidas, elas tratam do encerramento de contas, do bloqueio de ativos, e Lindbergh argumentou, Dani, que a aplicação dessas sanções é uma flagrante violação à soberania nacional e à independência funcional do STF, e que o objetivo dessa ação, como a gente já falou, é justamente evitar que essas instituições que operam no Brasil funcionam como instrumentos de ingerência geopolítica, exatamente reafirmando essa manifestação do governo dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes. Manifestação bastante crítica, bom destacar isso também. Essa medida, Lindbergh colocou ali, inclusive, nesse pedido ao Supremo Tribunal Federal, que essas medidas denunciam o caráter político, ilegal e inconstitucional da sanção contra Alexandre de Moraes e que trata-se, segundo o texto, de um caso de chantagem internacional e guerra híbrida. Essa peça ela foi protocolada agora no Supremo Tribunal Federal. A gente não consegue estimar se vai ter alguma decisão, quando que vai ter essa decisão, até porque qualquer manifestação envolve também, claro, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos. Apesar de ser um pedido para ser aplicado aqui em território brasileiro, isso envolve, claro, a relação com empresas, inclusive privadas, que estão nos Estados Unidos e que estão sujeitas a essas sanções, a essas medidas determinadas pelo governo Trump. E aí fica até um temor para essas próprias empresas, A gente volta a citar aqui a nossa entrevista com o advogado Eduardo Milhomens ontem, falando sobre essas possibilidades, explicando um pouco mais sobre como a Lei Magnitsky pode afetar o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, você pode conferir esse conteúdo no nosso canal, depois que a gente acabar aqui, para entender melhor essas implicações. Mas fica ali uma questão a critério das empresas, no sentido de você está oferecendo e criando, oferecendo um serviço, e aí você cria um certo conflito e uma certa possibilidade de sanções do governo dos Estados Unidos contra a empresa, ou você cria um desconforto com aquela autoridade daquele país, enfim, trazendo ali questões que podem ser de outra esfera. Então, é um cálculo que as empresas vão fazer meio que individualmente, assim, entendendo o que faz mais sentido para cada uma delas. Então, a gente vê essa ação justamente para já, Lu, trazer uma dianteira aí nessa possibilidade que essas empresas, a gente cita aqui bandeiras de cartão de crédito, por exemplo, que são, as principais são dos Estados Unidos, e que elas podem ali trazer algum transtorno para Moraes, no sentido de impedi-lo de utilizar esses cartões, Então, assim, mas essa é uma movimentação nessa ação que ela está se espalhando muito em Brasília, ali nos poderes, e a gente teve, inclusive, ontem, um jantar no Palácio da Alvorada, em que o presidente Lula recebeu 6 dos 11 ministros do STF, incluindo o próprio Alexandre de Moraes, para tratar aí desse assunto, para mostrar a solidariedade do Planalto, para trazer
rede de apoio, digamos assim, ao STF por esses ataques que ele vem sofrendo, especialmente na pessoa do Alexandre de Moraes, né, Lu? O que a gente tem sobre esse jantar, o que eles trataram e o que foi discutido ali à mesa? Dani, foi um encontro fechado, a imprensa não pôde acompanhar, também nenhum ministro se manifestou ao final ali na saída. Para a gente explicar, o Palácio da Alvorada, ele fica localizado aqui em Brasília, é a residência oficial do presidente da República. Então, o presidente da República que está no poder mora nesse palácio, mas ele também serve ali justamente como espaço para recepções oficiais, como foi esse jantar com os ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente, claro, pode afirmar que o presidente Lula manifestou apoio a Moraes, ao ministro Alexandre de Moraes. Também eles, com certeza, a gente pode ter claro isso, que eles trataram da defesa da soberania e justamente dessa questão de evitar a interferência de um país sobre o outro. Mas a gente tem aqui a lista, como você falou, 6 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal participaram, entre eles o próprio Alexandre de Moraes, que é quem tem sido alvo dessas sanções mais diretas dos Estados Unidos, também o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, e os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Edson Fachin. A gente, claro, teve a ausência de outros, mas eu quero destacar 2 aqui, que são exatamente 2 ministros que foram indicados à Suprema Corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Os 2 não compareceram. Claro que eles têm essa atuação jurídica na Corte, a gente está longe de afirmar qualquer coisa, mas é bom destacar também que são os 2 ministros, entre os outros, que não compareceram a esse jantar convocado por Lula. Esse evento também teve a presença do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que também já foi um ministro do Supremo Tribunal Federal, se aposentou e ocupou esse cargo no governo Lula, e do advogado-geral da União, Jorge Messias, que é justamente o órgão convocado pelo governo Lula para tratar e entender alguma medida possível a essa sanção imposta pelo governo dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. Dani. E existe até uma ali, eu estava ouvindo assim, vendo essas análises assim, que existe um estudo talvez do governo, né, uma tentativa, talvez estuda uma tentativa de entrar na justiça dos Estados Unidos para questionar a aplicação da Lei Magnitsky no caso do Alexandre de Moraes, né? Questionar dizendo que ele se enquadra, ele poderia ser incluído nessa lei, ele cumpre os requisitos, né? Então, e a Advocacia Geral da União faria também esse intermédio e teria esse papel de conversar nos Estados Unidos para tentar entender a possibilidade de questionar isso juridicamente por lá, né? Então, esse é um esforço conjunto que vem se colocando no sentido de reafirmar a união das instituições, né, Lu, assim, porque quando a gente já tratou disso aqui algumas vezes no primeiro análise, desde que a gente começou a tratar desse assunto, que é justamente o ataque institucional, que é você coloca uma sanção que tem que ser negociada e que depende do executivo, mas você coloca como condição para mudanças nessa sanção, como justificativa para a aplicação dessas sanções, né, que são as tarifas, um julgamento que acontece no Poder Judiciário. E a gente sabe que tem uma independência entre os poderes da República. O Judiciário atua por si, o Executivo atua por si e o Legislativo atua por si. Então, a gente tem essas instituições, essas estruturas demarcadas para que não haja justamente essas interferências de acordo com os interesses de cada um sobre o outro. Então, é um afronte institucional também quando você pede que um poder interfira sobre o outro num país que não é o seu, né? Então, assim, esse esforço de demonstrar união das instituições é o que vem acontecendo com muita força aí em Brasília nesses últimos dias, desde que isso tudo foi anunciado, né? Exatamente, sobre essa ação da Advocacia Geral da União, essa possível ação que você citou, né, a gente também tem que falar que nada é garantido. Como o advogado Eduardo Milhomes falou para a gente ontem, no primeira análise, a aplicação dessa Lei Magnitsky, ela é uma decisão unilateral do governo em vigor nos Estados Unidos, e uma decisão política. Então, a entrada de um recurso, a AGU entrar com um recurso na Justiça dos Estados Unidos também não garante
nada ao ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente precisa acompanhar o desenrolar dessa questão para ver como que isso vai suceder, mas ainda a gente não pode dizer que essa atuação da AGU vai resolver esse problema e vai reverter essa sanção ao ministro, né?